a gente tinha perguntado. Verdade, cara, você tinha O que falado. você acha que tem que jejuar? E Léo, beleza? Tá. Salve. E, Salve, mano. Opa, boa noite. bom. Não, eu ia contar um caso meu também. Infelizmente, eu com toda a vergonha do mundo aqui, eu digo que a última vez que eu jejuei já tem mais de anos já, mas era uma causa muito especial. Mauro presbiteriano mesmo. Isso, acho que é pior ainda. Aí, tipo assim, era um caso de um amigo meu que tava passando por problemas na família, no casamento, uma ocasião muito específica. E ele tava com a cabeça muito atordoada, muito virada, ele precisava de conselho, precisava de muita coisa. E aí eu, pra não dar nenhum conselho, tipo assim, errado, nem, sei lá, sem ter um preparo, ao invés de eu conversar com ele no dia que ele me contou as coisas, eu pedi pra poder esperar uma semana. E durante esses, né, foi na segunda-feira, na sexta-feira, pro dia que eu falei, ó, vou falar nada hoje com você não, encontra comigo em tal lugar na sexta-feira que a gente vai conversar. Aí, durante esses dias, foram os dias que eu fiquei de jejum. E aí, antes disso, eu pensei assim, caramba, jejum, beleza. Eu não lembro de ter feito antes disso. Vou ter que procurar a passagem bíblica que mais orienta a respeito disso, de preferência um estudo a respeito disso, né? Então, eu peguei a passagem que Jesus ensina sobre o jejum e um estudo de alguém, da melhor pessoa que eu Mateus? sempre conheço, sim. O estudo da melhor pessoa que eu conheço para poder dar estudo de qualquer coisa na Bíblia, provavelmente Augusto Nicodemos, para mim é uma referência. E ele foi lá e tinha um texto, uma pregação expositiva dele a respeito do jejum bíblico de acordo com Jesus. Vamos nos aprofundar nisso. E aí, nessa passagem, ele falou que um dos motivos do jejum, baseado numa outra passagem que não era essa, do Antigo Testamento, era a necessidade de você afligir a sua alma para você sentir na pele o que é estar numa necessidade. E aí, essa necessidade física que você sente quando você aflige a sua alma, é uma forma muito lúdica de você entender realmente como é que é a sua dependência em relação a Deus. Ou pelo menos não deveria ser, né? A sua dependência em relação a Deus. E quando você fica no momento que você está literalmente com fome, e com sede, e se dedicando a nada mais, nada menos do que orar, porque ele falou que o jejum tinha que ser acompanhado de oração o tempo todo, então você sente uma coisa completamente diferente. No primeiro dia, foi só oração que eu estava completamente perdido. No segundo dia, eu de jejum, fui lá na casa do meu pastor para a gente poder conversar. Eu pegar a orientação com ele a respeito de o que poderia ser feito nesse caso. E aí no terceiro dia começou Emendou direto? 3 dias direto? Não foi 3 dias direto, porque eu tinha que ir comendo para poder trabalhar. No período de trabalho eu comia, mas assim que eu chegava em casa, era o tempo todo, entendeu? Eu dormia um pouco também, claro, porque né, eu trabalhava de noite na época, de 9 às 6 9 da noite até 6 da manhã do outro dia. E era trabalho braçal, tá ligado? Então não podia. Se eu ficasse sem comer, eu desmaiava. Mas de resto, era o tempo todo, entendeu? Só nesse combo aí, de jejum, mas oração o tempo todo. E aí no último dia eu já tava bem mais em paz, bem mais tranquilo em relação ao que fazer, ao que fazer e senti, caramba. Eu senti que é essa dependência e senti que depender de Deus nesse nível faz sentido e é bom e tem, digamos, uma recompensa, que é a orientação que ele dá para você no que foi necessário. E aí no dia seguinte a conversa fluiu totalmente de acordo com o que o Espírito Santo quis e as coisas deram tudo certo. Então essa é a necessidade principal, é afligir a sua alma para poder fazer uma analogia com o que é a necessidade real da nossa alma em relação a Deus, com a lúdica que você sente literalmente, e também para você poder colocar a sua alma num estado mais, eu não vou dizer mais puro, porque algumas pessoas costumam ter esse erro, mas como é que eu posso explicar? Eu não sei, a sua alma fica diferente. Vamos resolver isso, é diferente, no seu modo normal, entende? Alguém quer dividir mais alguma coisa, pessoal? Boa. Léo, a gente tá falando do jejum. Tu pegou ali viu ali a temática no livro, no grupo. A gente começou lendo Joel 2 ali, quando Deus institui como ele gostaria que as pessoas jejuassem naquela época especificamente. E agora a gente vem ressaltando aqui, né, o que vale ser feito, por que ser feito, como fazer, o que não fazer, e se de fato isso tudo é obrigatório. Existem coisas no cristianismo que não são obrigatórias, mas você
pode comer o acém ou pode comer a picanha, como a gente tinha realmente falado aqui anteriormente. Então, assim, pessoal, de uma forma geral, por que jejuar concatena tudo isso que vocês falaram. E cientificamente falando e espiritualmente falando, as duas coisas que vocês ressaltaram, que é tanto essa conexão aguçada, porque você começa a ter mais autocontrole, quanto essa parte, entre aspas, que parece que faz uma limpeza, isso é verídico. Porque se você for ver cientificamente falando, o jejum ele faz uma desintoxicação geral do teu corpo. Isso realmente melhora a capacidade cognitiva, melhora a capacidade de resposta. Cara, tudo melhora. Tudo melhora. Por isso que tem muita gente que vive naquele jejum intermitente, né? Não tô falando que eu sou adepto, tá, pessoal? Mas, assim, existem estudos científicos que falam isso. Mas o próprio Deus já estava mostrando isso pra gente há mais de 2000 anos atrás. Cara, é uma entrega completa, essa que é a real. É uma entrega completa que você cria-se uma conexão, essa conexão fica muito mais forte, além da dependência emocional, vira uma dependência física e você fica 100% completo ali, entregue. Essa que é a grande real. Você está imerso na presença, é como Moisés ficou, ele estava imerso. Ele estava na presença, ele estava dependendo de comida, dependendo de água, dependendo espiritualmente, ele estava imerso. Essa que é a grande realidade. Fala aí, Lucão. Mo, Intermitente, cara, é o de 24 horas, né? Pra não confundir. É esse, né? Acho que aí dá. intermitente ele vai alternando, né? Então. É porque eu sei de um cara, eu acho que ele é músico, e o cara faz 24 horas. Ele vai, 24 horas sem comer, Mas pode ser menos também, tá? e chega no outro dia, ele come uma quantidade boa de comida. Aí fica mais 24 horas sem comer. Só que tem outra questão também, que a gente não pode interpretar errado, é essa entrega de jejum, é você comer pra caramba. Porque não é bíblico também fazer isso. É porque o jejum é acompanhado de oração. Então, por exemplo, naquele dia da vigília lá, eu lembro que eu fui, né, no final que eu fui comer a primeira pausa que teve lá, eu nem comi muito na hora, cara, porque eu sabia que se eu extrapolasse ali, eu ia estar pecando, entendeu? Tudo que ali foi né? regado, tudo que foi regado ali, cara, eu jogaria fora, entendeu? A experiência que eu passei e tudo mais, eu me sentia mal por causa daquilo. Porque eu entendo que o pecado é burrice, santidade é inteligência, entendeu? Como eu falei que eu lembrei ontem, não é nada melhor na vida do que acordar outro dia sem ter nada que se arrepender ontem, entendeu? Nada que a gente esteja no consciente, né? Tropeçou no molde. Cara, eu Professor tipo assim, depois na outra parte, depois eu comer mais um pouquinho, tanto que entre a primeira pausa e a segunda, eu fiquei com fome, cara. Eu fiquei comendo uns copos. Eu poderia ter comido um prato de arroz e feijão. Mas, pessoal, então, de fato verídico, o jejum ele expressa essa dependência total de Deus, que, você já está imerso mentalmente e fisicamente agora. A gente intensifica essa conexão, biologicamente falando e espiritualmente falando, purifica o corpo nos dois viés, isso realmente acontece, e um outro fato, que um de vocês dois falou, acho que foi o André, a questão da autodisciplina. Precisa ter autodisciplina para isso. E o cristão, ele tem que ser um exemplo de autodisciplina. Isso não na parte somente espiritual, mas como um todo. Como você lida com o seu dinheiro, como você lida com os seus colegas de trabalho, como você lida com as suas emoções. Fala-se muito hoje em autodisciplina, principalmente em soft skills, você realmente ter um poder emocional mais aguçado. O cristão, ele precisa de fato ser mais equilibrado. Então, o jejum, ele é um dos meios que faz com que a gente treine para isso também. É muito importante e precisa ser evidenciado. Cara, foi muito bom, foi muito pertinente você ter trazido essa provocação do jejum, porque assim como o André, assim como outras pessoas também, eu estava muito dormindo nessa parte, né? Adormecido, por se dizer. Então, preciso realmente dar uma melhorada, assim, farei mais também. E isso é, de fato, revigorante, espiritualmente falando. Mas, assim como a gente tem a noção do que, para que a gente precisa fazer, existe o padrão do que não deve ser feito.
Tipo assim, Cristo, assim como o André falou ali, falou, pessoal, tipo, você não pode fazer por isso, por isso, por isso. E não imite essas pessoas que fazem errado. Essa que é a grande realidade. E a gente vem para o livro de Mateus. O livro de Mateus é uma das passagens mais famosas, assim, para esse tema, né? Que se encontra ali em Mateus 6, 16 a 18. Quem consegue ler para a gente aí, fazendo um favor? Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Seis, 16 a 18. Aham. A minha Bíblia está com o título de jejuar e adorar a Deus. Quando 16, como jejuar, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Primeiro ponto. Não jejue para ser visto por outros. Vem cá, você está sendo privado de comida, mas quem te sustenta? Você está fazendo para quem o jejum? E Deus, ele bate isso muito no Antigo Testamento. Para quem é o jejum? É para vocês mesmos? Quem está sustentando vocês? É vocês mesmos? Então por que você está dessa forma? Quer dizer que eu não sou capaz de te sustentar só porque você não está colocando alimentos físico para dentro do teu corpo? Então essa que é a visão. Esses caras, eles faziam para se autopromover. Eles meio que se imprimiam, infligiam flagelos, né? Essa que é a grande real. Poxa, como esse cara é santo. Como esse cara é separado. Olha como ele tá desfalecido porque ele jejua pra caramba. Mano, isso não é agradável aos olhos de Deus. Na real, você nem precisa estar dizendo para as pessoas o que você vai fazer. Faça você e Deus. E, mano, é tipo aquela parada da oferta. Tua mão esquerda não sabe o que a mão direita vai fazer. Eu quero minha recompensa lá em cima, eu não preciso da minha recompensa aqui embaixo. É bom, eu sei que às vezes a gente já acaba saindo dos trilhos e tem um pouquinho do eu, mas, mano, não pode rolar. Essa que é a grande real, tá? E a segunda situação, o jejum, ele tem que vir com um verdadeiro arrependimento. Ele precisa ele precisa trazer. E, cara, você vê isso no livro de Jonas, você vê isso em Isaías. Isaías, aqui tem até uma passagem que a gente vê em Isaías 58, do 3 ao 7, que fala assim, ó: por que jejuares e dizeres e não vistes? Por que nós humilhamos e não reparastes? Tudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que agradava a vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperam que sua voz seja ouvida pelo alto. Será que eu escolhi em seu jejum que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça para o jugo e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes, o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, porque em liberdade os oprimidos irrompem o jugo. Não é partilhada a sua comida com os famintos, abrigar os pobres desamparados, vestir o nu que você o encontrou e não recusar a ajuda aos próximos? Ou seja, aqueles caras, eles simplesmente praticavam um ato, mas faziam tudo ao contrário do que Deus ordenava. Eles jejuavam, mas brigavam. Eles estavam cobrando mais do que deviam e ainda assim jejuavam. E de fato aquilo ali não surtia efeito. Essa que é a grande realidade. Então, se o jejum ele não vir com arrependimento verdadeiro, cara, de nada vale. Que já traz um terceiro foco, acho que foi o André que falou. Não, o quarto que ele falou. Ó, o terceiro, ó, focar apenas na abstenção de comidas sem buscar a Deus. Foi o André mesmo que ele falou que ele passou nesse momento, não só
jejuando, mas também orando. Então a gente não pode somente se abster de comida, mas o foco do jejum é estar 100% conectado a Deus e conectado 100% dependente. Então ali, Senhor, estou deixando de lado aquilo que eu preciso, que é meu alimento, mas o Senhor está me sustentando em tudo. Essa que é a grande realidade. E o quarto ponto é persistir em comportamentos pecaminosos durante o jejum, que se conecta com o segundo, sem um verdadeiro arrependimento. Às vezes você não se arrependeu, mas deixou de praticar, mas às vezes você não se arrependeu e ainda continua praticando. E você está jejuando e não está valendo de nada, irmão. Sua oração está passando do teto. Essa que é a grande realidade. Então, precisamos olhar para esses pontos porque é extremamente importante para que Deus possa aceitar tudo aquilo que a gente faz. E assim como o que não deve fazer, tem o que a gente deve fazer. Primeiro, Mateus ali já descreveu como eu preciso, né? O que precisa ser feito. Que ninguém precisa saber, você não precisa se autopromover no jejum. Você pode fazer, você deve fazer, mas as pessoas têm que achar que você não está fazendo nada. Essa que é a grande realidade. Então, jejuar com uma motivação pura. Primeiro, ter um objetivo, isso é importante, seja espiritualmente, seja em favor de alguém, em favor do teu irmão, pode até ser físico, enfim. Você tem que ter um objetivo específico para você jejuar, nem que seja somente para ter mais da presença de Deus. Não preciso pedir nada para a tua vida, só quero mais intimidade contigo, Senhor. Então, para isso, vou estar aqui abrindo um período de jejum. Acompanhar o jejum com arrependimentos e orações, que vai em conformidade com aquilo que a gente falou anteriormente. Abster-se da prática do pecado, que também concatena-se com o que a gente está falando lá em cima. Quer dizer que você não vai pecar? Não, cara. Se o cristão ele já tem uma vida de contrição, não é a vida de pecado, é de contrição, que você está constantemente contrito com aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus. No momento de jejum, você vai estar triplamente vigiando para que você não peque. Que, cara, tem que ser... Imagine você recebendo isso. Imagine Deus recebendo isso na real. Imagine... Eu tava até falando com os meninos lá na UMP. Cara, tipo, no momento do culto, tava rolando umas conversas dentro do WhatsApp da UMP. Eu falei assim, cara, imagina Deus recebendo esse tipo de culto. E a gente falando aqui entre a UMP, agora imagina o que não tá passando no coração de toda essa galera aqui dentro. Assim, você tá aqui dentro de forma presente, mas tua mente, teu coração tá muito longe daqui. E o jejum, mesma coisa. Tu abre um momento ali para ter mais intimidade, tu acaba... Quer falar alguma coisa, Abel? Não, tranquilo. Não? E tu acaba não focando 100% naquilo que deve ser feito. Eu trouxe até vários textos, tá, pessoal? Só que se eu for trazer os textos aqui, por exemplo, Neemias fala, Isaías fala, Esther fala também sobre o jejum. A gente tem mais de 70 passagens na Bíblia, mas aí vai ficar muito extenso, tá? Jejuar com um propósito espiritual e manter o foco 100% em Deus. Porque se não manter o foco 100% em Deus, não faz o menor sentido de jejuar, tá? E para concatenar aqui, de uma forma, a gente falou porque os benefícios, como não fazer. Agora, o jejum, ele é obrigatório? Tipo, a gente é obrigado a fazer? Na percepção de vocês, chegassem hoje, vocês tinham essa conexão que, cara, não precisa ser feito o jejum, mas é aquela visão, eu posso comer o acém, eu posso comer a picanha. Não quer dizer que você vai deixar de ir pro céu por conta disso, mas você desbloqueia muita... Fala, mano, beleza? Boa noite. Você desbloqueia muitas coisas, muitas conexões com Deus que você não desbloquearia sem o jejum. Você experimenta algumas experiências, né, que assim como o Lucas experimentou, assim como o André teve também, que você não teria. É diferente, pessoal. É muito diferente. Então você não é obrigado. Você não é obrigado. Só teve uma obrigação que dentro dos 600 preceitos da lei mosaica, 613 basicamente ali, tinham instituído o dia do jejum. Eles tinham um dia do jejum, que é o dia da expiação. Eles tinham isso. Levíticos 23 e 27. Lá foi instituído para eles que era obrigatório fazer isso. Para você, não. Para você é uma arma de graça, uma arma de santificação. Então, pessoal, precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Farei isso com muito mais frequência, principalmente a partir de agora. Vou fechar aqui, peraí. Isso, fumaça passando aqui do lado.
mas com consciência que, cara, tô aqui desbloqueando coisas que eu não teria de intimidade com Deus, não porque eu sou obrigado a fazer, até porque por obrigação não é legal fazer nada. Aquela parada, né? É necessário, na verdade, É né? necessário, cara. Necessário. Porque com todos esses benefícios de aumentar a sua atenção em relação a Deus, né? Aumentar a sua busca, sua disciplina, cara. Se o jejum causa isso, também é necessário, entendeu? Porque uma pessoa temente a Deus, ela, consequentemente, ela busca Deus. Então, o jejum, aumentando isso ainda mais, cara, é uma arma necessária, porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais relacionado com Deus, mais você ilumina a vida das outras pessoas também. Mais você ilumina onde você está. Porque, principalmente, é o amor a Deus. Primeiro de tudo é o amor a Deus, você faz aquilo por amor a Deus, e, consequentemente, porque você vai amar o próximo, porque você ama Deus e você ama as coisas que ele ama. Então, é tudo consequência, cara. Eu pedi esse estudo do Juan sobre jejum, porque eu sei a falta que existe no meio cristão em relação ao jejum. Isso é uma cultura talvez mais judaica, né? A gente não tem essa percepção, né, em relação à religião, enfim, outras religiões, mas o cristão, que o Ocidente, não é muito chegado em relação a isso, né? E a gente precisa, cara, a gente pode colocar talvez um jejum perto ali entre a leitura e a oração, entendeu? Porque vai auxiliar muito, entendeu? Porque sempre colocam, né? A oração e leitura da palavra, mas o jejum logo aí atrás para dar o suporte, entendeu? Então é necessário, cara, é necessário porque vai fortalecer a gente, ainda mais a gente que está agora reunindo aqui com homens de Deus. A gente sabe, a gente já conversou sobre isso, que Satanás, a coisa que ele mais odeia na humanidade hoje são o quê? Homens, a masculinidade bíblica e crianças. E sempre foi assim. Foi assim na época de Moisés, foi assim na época de Jesus e continua sendo assim hoje em dia. Então a gente precisa se fortalecer nesse âmbito, principalmente, espiritualmente, porque vai ser consequência o resto, entendeu? A gente não vai ser covarde perante outras coisas. Deus não quer filhos covardes, Deus quer filhos que temem somente a Deus, somente a Ele mesmo. Filhos que não temem a guerra. A gente vive em guerra, a gente tem um Senhor que é perfeito e não perde uma guerra. Então a gente não precisa ter medo. Medo só de Jesus. Vai ser, cara, Jesus no dia do julgamento e você falar, cara, podia ter feito mais, né? Imagina. Então eu não quero ter esse encontro com Jesus e de frente com ele e ficar tipo, esse aqui eu podia ter feito melhor. Poxa, eu podia ter gastado mais meu dinheiro em missão ali, ajudando algumas pessoas. Podia ter ajudado mais pessoas que estavam em situação de rua, ou então pessoas que um irmão passou necessidade, ou então pessoas que próximas a gente, que a gente não ouviu, não parou para ouvir, uma pessoa de mais idade, que a gente não tem paciência, consequentemente, também o jejum, cara. Eu podia ter jejuado mais, podia ter buscado mais a face de Deus, cara. E para mim, cara, eu pedi isso não porque eu sou melhor nesse quesito, mas porque eu acredito que todo mundo aqui precisa melhorar nesse quesito, entendeu? Fala aí, meu irmão. Cara, eu acho interessante essa passagem que foi até eu que li, né, que o Juan indicou, que é o seguinte: Jesus, ele chega e fala o seguinte: quando jejuardes, né? Ele não chega e fala assim: se vocês jejuarem, não façam como. Jesus diz: quando vocês jejuarem. Sacou? Da mesma forma que ele fala com a esmola, que às vezes também a gente não, eu comentei uma vez também: quando deres esmola, não cederes esmola. Então Jesus, ele traz uma responsabilidade sobre alguns atos e procedimentos que a gente deve ter. E ele fala o seguinte: ele trata isso como se fosse uma justiça. Então são atos de justiça: jejuar, dar esmola, sacou? São atos de justiça. E
E alguém até comentou aqui no começo, mas a gente tem que... Só que uma coisa que acontece comigo, eu sinto presença, cara. Presença em que sentido? Não mística, né? Mas eu sinto que eu tô mais presente naquilo que eu faço. Sabe aquele lance de parar de ser um pouco robótico? Você tá fazendo as suas coisas e tal, e você nem Você sabe o que sente você tá conectado, fazendo. né, cara? Tipo assim, você tá na rotina ali, no flow, e nem sente. Mas quando eu faço, e isso é uma coisa que eu tenho falhado muito, eu sinto que eu tô mais presente, cara. Parece que eu tô prestando mais atenção às coisas, parece que as coisas elas estão tendo mais sentido, saca? Eu consigo ter mais consciência das minhas escolhas. Mas isso é muito importante, cara. Um baita tema, tá? Parabéns aí pela indicação e pelo Juan que tá conduzindo aí, top demais. Jesus, nessa maneira de expressar, né, Ber? Tipo, logo ele deduz que, cara, se você é um novo convertido, se você passou pela metanoia, tu vai fazer, irmão. Você tá deduzindo, né, o que você vai fazer. Mano, tipo assim, é uma parada que, além daquela época ser algo muito comum, então eles já faziam com muito mais constância, mas, cara, tu vai fazer. Então, essa que é a situação. Você vai fazer. E é tido como uma parte do fruto do Espírito, né? Lógico que não é especificamente, é porque existem dons, existem frutos, e os frutos geram as ações. E já, as ações estão intrínsecas ali no meio do jejum. E assim a gente concatena-se algumas pessoas também que falavam assim, bastante de jejum. Como eu falei, o Jonathan Edwards ali, e uma das citações, o jejum é a oração, são percepções maravilhosas para as recepções de bênçãos os maiores que temos. Spurgeon também falava, nossos templos de jejum e oração nas igrejas têm sido um poder no ministério e uma bênção para as nossas almas. John Wesley, alguns podem ter se afastado do jejum por causa dos abusos nele, mas isso não é razão suficiente para nós não fazermos o que Deus ordenou a Jesus, e Jesus o praticou. Lutero também, o jejum e outras boas obras devem ser realizadas com espírito de liberdade e voluntariedade. Calvino, para fechar, quando os homens sentem-se pressionados por alguma calamidade, quer por implore a Deus pelo perdão, quer por rogue pelo livramento, o jejum é, de um modo geral, acompanhado pela oração e de muita petição. Então, assim, pessoal, Jesus praticou, esses homens praticaram, quem sou eu, velho? Me coloco como o menor do menor de todos eles. Não chego nem perto disso. E a dependência 100% de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi o microfone abrindo. Irmão, você falou do Spurgeon, e na hora eu lembrei, cara, da igreja, né, da igreja tá jejuando. Lembrei que quando ele pregava, acredito que vocês sabem disso, né, que tinham 200 pessoas que ficavam orando por ele durante a pregação. Ele tinha um exército, na real. Agora você pega isso, 200 pessoas que estavam orando e jejuando. Meu amigo, surreal, cara, surreal. A separação, né? Agora sim, homens sanctos, né? Agora sim, a gente pode falar. Separação aí desse povo para orar, de pregação, entendendo, cara, que a pregação é o momento mais importante, véio, da semana. Pregação na palavra. Ali é onde as vidas vão ser impactadas, aqui, os falsos crentes vão ser incomodados, haverá crente de verdade, onde os pecadores, pessoas que são filhos da ira, vão se tornar filhos da luz, filhos de Deus. E o que você citou sobre a pregação, só abrindo um parênteses aqui, é uma coisa que me deixa muito incomodado, cara, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus e as pessoas não estão prestando atenção, cara. E a gente tem, às vezes, o medo, os nossos pregadores atuais, eles têm medo de chamar a atenção nesse quesito. Não chamar para o nome, falar, gente, vamos prestar atenção agora, que agora a palavra de Deus vai ser exposta aqui, a palavra de Deus vai ser pregada. O momento mais importante da vida de vocês agora é ouvir a palavra de Deus. Isso falta muitas vezes nas igrejas, cara, porque é chato estar prestando atenção e alguém vem, fala. Então, para falar uma coisa importante, beleza, mas uma vez acabou, cara, mata ali.
alguém passou mal, aí sim, vai lá, é importante. Mas às vezes qualquer coisinha é motivo de conversa, entendeu? Qualquer coisinha é motivo de tirar atenção. E eu acho que o Weber até ele trouxe uma palavra lá na Alvorada. Não estava, mas ele me contou, né, sobre a questão da semente, né? Semear a palavra. O papel do Satanás, cara, ele quer tirar a palavra, roubar a palavra do nosso coração, cara. Então, se você está desconcentrando da palavra de Deus no momento do culto da mesma palavra, está dando lugar a quem? Isso é muito. É muito. Tem que ter muito cuidado com isso, cara. Tem que ter muito cuidado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Cara, Porque. Não, vamos dizer, olha o que eu pensei agora aqui. Você está na pregação ali. E, cara, aquela pessoa está precisando ouvir a palavra de Deus. Precisando ser confrontada pela palavra de Deus. E ali você rouba aquele momento dela, a concentração dela. E naquele outro dia, aquela pessoa morre. Ou naquele mesmo dia, ela morre sem ter escutado a palavra de Deus e sem ter sido impactado pela palavra de Deus. Estou dando peso a mais aqui, mas porque é a realidade, cara. As pessoas estão vindo. Às vezes ela vem para o culto para ver a palavra, para ser confrontada, para ser salva. E como Jesus ele fala para os fariseus, né, vocês não entram no céu, não deixam os outros entrarem também. Falei, irmão, por ter. não, relaxa. Nesse viés, mano, tipo assim, se aquela pessoa tem que ouvir, ela vai ouvir. A vontade de Deus é soberana. E são dois viés. Esse daí, tanto essa pessoa que se às vezes não ouve, é porque realmente não arrependeu, porque ele não tinha que se arrepender. Travou pra mim aqui na hora que você falou. Tá. O que eu falei é que esse tipo de pessoa, poxa, morreu, não ouviu, cara, porque realmente não era para ouvir, não estava dentro da vontade soberana de Deus. Isso não vai deixar de acusá-lo, porque a própria existência humana, todas as coisas já manifestam, mas enfim, esse também não é o objetivo central. Sim. E a vontade de Deus, ela é soberana, tanto essa pessoa que não ouve, quanto a pessoa que ouve, e se tiver um chamado irresistível mesmo naquele coração, havia-se muito essa discussão lá atrás, né? Faz apelo ou não faz apelo? Era muita pegada de John Wesley e outra pegada de Spurgeon. Assim, um faz, outro não faz. Tipo, e na igreja de Spurgeon tinha um diácono lá e falava, irmão, um falava que tem que bater no ferro quando ele tá quente. Então, quando tá ali falando do Espírito Santo, quando tá falando em arrependimento, tem que bater. Aí chegou um diáconozinho e falou assim, meu irmão, se foi Deus que aqueceu o ferro, você pode ir lá na segunda-feira que ele vai continuar quente. Não precisa de bater no domingo. Pode chamar esse cara na segunda que o ferro vai continuar quente, vai continuar incomodado e ele vai se arrepender. Que foi Deus que aqueceu. Então, é isso, cara. Não só das pessoas, mas eu também que vejo que hoje existe uma situação que a gente tem tanta informação e também da parte da liderança falta zelo. O cara se apega a pregações litúrgicas pré-escopadas, às vezes pega um sermão pronto, enfim, você já vê que não há uma entrega tão constante como havia na vida desses homens anteriormente. E assim, às vezes a rotina também é um pouco complicada, às vezes o cara prega um sermão na terça, prega um sermão na quarta, prega um sermão no domingo, faz um casamento no meio da semana, às vezes o cara também não tem condição de pegar e estudar, tipo, se esmiuçar um sermão da maneira com que deveria ser. Porque tem muitas situações hoje e a gente não consegue se delegar para grande parte das lideranças, porque pouquíssimas pessoas querem fazer isso. Mas é uma via de mão dupla, velho. Tipo, é uma coisa que ocorre com muita constância e não deveria ocorrer. Tantas pessoas deixarem de se preocupar com isso, que realmente é o momento mais importante, é o ápice das coisas. Passa-se 1 hora cantando e passa-se 20 minutos pregando. Pera lá, não quer dizer que o louvor não seja importante. Mas o ápice ali, o que aprove a Deus levar o pecador ao arrependimento através da palavra. A pregação da palavra. Mas era isso, pessoal. O jejum, ele realmente ele é muito importante. Precisamos praticar cada vez mais, mas sem no viés, eu não quero ser hipócrita, cara. Assim como os irmãos dividiram também, que não estão fazendo com muita frequência, eu também não estou fazendo. Quero fazer com mais eficácia. Com maior frequência também. Mas é importante, eu acho que foi muito pertinente trazer isso, Lucas. E
deixando, não podia passar sem essa, né, mano? E Jesus trouxe ali pra gente aquela situação. Existem algumas castas de demônios e só são removidas através de muito jejum e oração. Bicho, é poderoso demais essa parada, velho. É poderoso demais. Cara, não deixe de fazer, velho. É muito certo, né? Não deixe de fazer. Não precisa de se martirizar, de flagelar. É fácil. Faça. Não consegue 10 horas? Começa com 2. Começa com 3. Cria-se uma rotina e cria-se uma constância. Amém? Mano, acho Amém. válido a gente alternar e semana que vem fazer o livro. Isso, aí a gente Logo, né? faz, tenta fazer, se um capítulo ficar pouco, a gente faz 2 por vez. Eu acho que fica pouco, cara. Dá pra gente mastigar bastante capítulo, dá, mas eu ainda acho que fica pouco. Não é um livro extenso, né? O livro do Homem de Verdade. Mas aí a gente vê como que vai rolar, fazendo só o capítulo. Pessoal, querem falar alguma coisa? Falem agora, os caras para sempre. Só queria agradecer o Juan por ter me lembrado do texto de Isaías, porque era esse texto que o tio Nico tinha citado do Antigo Testamento. Pegou, né? E aí eu lembrei agora e anotei e vou reler não, porque eu li até o resto do capítulo inteiro enquanto eu estava falando. Vou mandar o print aqui, tem alguns outros, em Neemias também, alguns outros que falam, só que eu não trouxe porque senão ia ficar realmente muito grande. Manda, por favor. Se você for olhar, na verdade, tem até algumas passagens de textos, de histórias, que nem estão na Bíblia, mas em que o jejum também ajudou, né? Eu acho que, se eu não me engano, uma história que não está na Bíblia, a Bíblia mesmo, né? Que é a história dos Macabeus, mas que ainda não, você vê um cuidado de Deus ali, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de ler o... A gente estava falando aqui. É uma história que, por mais que não esteja na Bíblia, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Ali foi uma ocasião muito pesada, mais pesada do que muitas coisas que estão na Bíblia ainda por cima, né? Acho que o povo correu mais risco ali, por exemplo, do que, sei lá, em outros momentos aí os livros apócrifos. O povo ali correu isso muito sério. E, inclusive, esse livro, apesar de ter uma história que não é bíblica, ele é uma espécie de cumprimento de várias profecias lá de Daniel também, não tem? Então, um momento e tanto da história do povo, que também foi resolvido através de uma união do povo, que, pelo que eu me lembro, também envolveu o jejum, não tem? Você vê que até fora da Bíblia, em ocasiões depois disso, tem provas, né, de que isso é uma ferramenta realmente muito poderosa para a gente. Eu acho até, inclusive, estranho que não tenha passagem no Novo Testamento depois do que Jesus falou, recomendando ou falando sobre o jejum, né? Nenhuma carta de Paulo, nenhuma carta de mais ninguém. Mas, enfim. É isso. Só um breve comentário aqui, cara. Em relação ao que você falou aí sobre o tempo de pregação em relação às atividades da igreja. Eu estava conversando com o Binho, né? Ele estava se lamentando comigo ali. E sobre, às vezes, o excesso de atividades a qual a gente cumpre durante a semana, né? E isso é um grande problema muitas vezes, né? Fazemos da nossa igreja um ídolo e acabamos nos deixando de praticar realmente, né? De ter uma vida devocional. E isso é um grande problema também, porque não adianta a gente se doar, né, de uma constância tão grande à nossa igreja, a gente não vai ter um tempo para Cristo, né, de forma mais prazerosa, por assim dizer, né? E, cara, quando tu comenta sobre isso, me lembrei muito bem de ontem que a gente estava conversando sobre isso, praticamente, né? A gente necessariamente precisa ser lembrado do óbvio, muitas vezes, né? Não é por somente esquecimento, algo do tipo, mas porque muitas vezes a gente não dá a devida importância para essas coisas, né? Procurei aqui na minha cabeça aqui, foi uma vez que eu jejuei na minha vida, cara. Lembro de algumas vezes, sim, e eu lembro do sentimento, na verdade. Teve uma época que eu entrei na minha antiga uma empresa que eu trabalhei, então, tem uns 4 anos atrás, praticamente. E eu tô um irmão, né, até hoje, né, da Assembleia até.
E ele me convidou a fazer um jejum com ele todo dia de manhã. Acordava e até o meio-dia a gente entregava o jejum e fazia um estudo durante o nosso almoço, né? E, cara, foi uma semana espetacular na minha vida, cara. Nunca me senti tão bem, assim, sabe? Contente com Cristo, o que eu estava fazendo. E na mesma semana a gente teve uma reunião com jovens, tem muito tempo, e a gente estava discutindo sobre teologia, e foi um dia que eu fiquei muito irritado, porque a gente estava com um grande problema. Discutir teologia, né, e ao mesmo tempo ficar apontando os erros dos irmãos, né? Em nenhum momento a gente está ali procurando como auxiliá-los, né, de como se a gente pode orar por eles, ou se a gente deve jejuar, né? Para talvez o problema ser tá em nós, não neles, né? E, cara, eu lembro que nesse dia eu fiquei tão irritado que, cara, eu me sentia, sabe, parecia que eu explodi mal. Mas depois que eu falei, veio um sentimento de paz, dizendo assim, eu passei a semana toda usando, orando, tem um momento de devocional, e às vezes talvez para alertar alguém no final de semana, que talvez estejamos julgando muito o nosso irmão, mas pouco ajudando, né? A gente não está olhando com graça para essas pessoas, né? Que se ele fala para a gente olhar com graça, né? Para qualquer tipo de pessoa, né? Ele não está pedindo para fazer para sugerir assim, ah, não, fulano sim, ah, fulano não, né? A gente tem que olhar com graça para tudo isso. E talvez isso é um grande problema, né? Que tá, nos falta, assim, recordar essas pequenas coisas no nosso dia a dia, né? Procurar Cristo em tudo que a gente, né? Ver Cristo em todas as coisas, na verdade, né? Assim, pô, mano, excelente, cara. Depois manda as anotações aí, pelo amor de Deus, cara. O, o Leandro, uma vez eu tomei uma chamada por causa disso, você não tem ideia, cara. Tava conversando com um amigo meu, ele é até pastor hoje, né? Pastor não, ele tá no último ano, se não me engano. Do seminário. Ele estava conversando. Gabriel Teodoro, não sei se já ouviu falar do Gabriel Teodoro. Gente boa com força. Tava conversando com ele, né? O pastor dele, o Rony Peterson. Ele chegou. A gente tava falando de teologia e tal, né? E a gente gosta de viajar né? Aí o pastor Rony Peterson, ele conhece a gente, sabe que a gente é de boa. Aí ele falou assim: olha, irmãos, vocês sabiam que o que vocês estão fazendo é teologia, né? Vocês estão pensando e refletindo sobre quem Deus é. Mas existe outra palavra muito importante que vocês não podem esquecer. Ele falando, olhando no nosso olho. É chamado teopraxis. Ou seja, se tudo isso que vocês estão falando aí, vocês não colocam em prática, vocês são piores do que aquele que não conhece nada. Rapaz, que porradão que a gente tomou lá. Aí a gente ficou mó sem graça, assim, né? Falou assim, não, pastor, isso senhor tá certo. Tá. E aí a gente seguiu. Mas é isso aí, cara. A gente esquece que quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade também. E Deus cobra, cara. A nossa teologia tem que. O fim da nossa teologia tem que gerar vida, né, cara? Não adianta de nada se não gerar vida. Só ficar na teoria. E não, né? Se ficar na teoria, é só teoria, não vai ser teologia de verdade, né? Pelos frutos conhecereis, mano. Essa é a grande realidade. Tipo assim, mostra a sua fé sem obras que eu te mostro a minha. Fala aí. Essa que é a real, mano. Tipo, o arrependimento, a metanoia, a mudança de rota, ela faz você ficar incomodado, velho. Tipo, é uma parada que vai fazer você ficar incomodado. Paul Washer, ele trouxe uma... Provavelmente vocês já ouviram esse falar dele lá em púlpito. Se eu chegasse aqui agora e falasse que há 10 minutos atrás eu fui atropelado por um caminhão a 100 por hora e eu tô aqui do jeito que eu tô na frente de vocês, o que vocês falariam que eu sou? Provavelmente um mentiroso. Que como eu posso ser atropelado por um caminhão a 100 por hora e tô assim dessa forma? O que é maior? Um caminhão com todo o seu peso ou o Evangelho de Jesus Cristo?
Como que você pode ser atropelado pelo evangelho e isso não te promover mudança de rota, mudança de mente, mudança de estado? É impossível. Provavelmente vocês já ouviram essa citação e isso é real, mano. Isso é real. Deus começa a obra, ele completa. Quer dizer que isso vai ser de uma hora para outra? De forma nenhuma. Então você tem que ter, sim. Acho que foi o Leandro que falou, não sei se foi o Leandro ou foi o Weber, que precisa, cara, e aí? Vamos ajudar essas outras pessoas a crescerem. Lógico que todo mundo não vai ser no mesmo tempo. Você tem que conseguir dosar aquele que já está comendo papino como alimento sólido. Mas não quer dizer que você tem que deixar o evangelho cair a peteca. É o que Paulo falava para Timóteo. Cara, seja paciente, seja longânimo, mas não perca o foco. Repreenda, exorta, disciplina, mas com toda a paciência e doutrina. E a gente já está vivendo esse tempo, velho. As pessoas já estão entregues ao seu próprio conhecimento, às suas próprias vontades. Elas estão entregues. E isso é a manifestação do poder de Deus. Porque quando Deus realmente vira as costas, é porque as pessoas estão entregues, ele já não suporta mais. Então vai, faz o que você quer. O que está acontecendo é o seu puro coração. E não se engane não precisa do diabo ir lá tentar não, tá? Não precisa não. Turma, então era isso. Vamos passar um momento de oração.